Quem aqui não tem parentes que carecem de suas orações? Creio que nós todos, parentes mais próximos, parentes não tão próximos, mas todos nós temos o nosso círculo familiar, aqueles que carecem de oração, de direção. Nesta manhã, eu quero enfatizar a importância de nós procurarmos ao Senhor por nossos familiares. Porque família é algo muito amplo. O meu filho foi escolhido para ser o orador da finalização da turma dele, lá na faculdade. E ele dizia o seguinte, que quando ele estava no seio da família, o mundo dele era um pouco menor. Mas aí, quando ele começou a conhecer a família na Paraíba, ele começou a ver que o mundo ampliava-se, mas continuava pequeno. Porque agora São Paulo e Paraíba estavam muito perto, porque lá tinha família, porque lá tinha um lar. E aí ele conta que, isso no discurso dele, que quando ele passou na universidade e foi morar em Sorocaba, ele foi acolhido por uma família, a família do Ivandir. Não sei se era o quarto do Gustavo que rodou, mas ele acabou herdando um dos quartos da casa e ele foi morar lá com o Ivandir. E aí o mundo foi ampliando-se, porque agora ele tinha uma casa em Sorocaba e o mundo começava a se expandir, mas ele via que o mundo era pequeno. E quando ele foi para os Estados Unidos estudar, ele percebeu que o mundo era muito grande, mas ficou pequeno, porque lá ele encontrou a Cláudia, a filha do pastor Ademir. E um amigo encontra um amigo e tem um lar. E aí o mundo fica pequeno, porque onde tem um lar, a gente está em casa. E aí quando ele foi para a Austrália, lá ele conviveu com muitas nacionalidades. Aí ele falou, agora o mundo cabe na palma da nossa mão. Porque onde nós temos amigos, nós temos família. E onde nós temos família, nós temos um lar. E essa palavra, ela me inspirou a pensar na amplitude da nossa família. Sinceramente, eu não consigo mensurar quantos membros tem a minha família. Minha mãe, ela vem de 11 irmãos vivos. 11 que faleceram enquanto eram crianças. Desses 11 que estão vivos, eles tiveram muitos filhos, e esses filhos já se casaram e tiveram filhos, e alguns desses filhos tiveram filhos, então não tem mais jeito, eu não tenho mais a conta. A Ruth é mais complicado ainda, porque ela vem de uma família de 13 irmãos, ela. E esses 13 irmãos casaram-se, tiveram filhos, os filhos tiveram filhos. Então a amplitude da família, ela é muito grande. E nós precisamos compreender que nós temos um papel primordial no sentido de zelar pela nossa parentela. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Nós vamos ler alguns versos a partir do 22. A partir do verso 22, nós lemos assim: Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma.
Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se do Senhor, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que lá se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50, destruirás por isso toda a cidade? E Deus respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse mais Abraão: e se porventura houver 40? Respondeu o Senhor: não farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não o farei, se encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver 20, respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se eu falo somente mais essa vez, se porventura houver ali 10. E o Senhor respondeu: não a destruirei por amor dos 10. Tendo parado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Queridos, por que Abraão entrou nessa dinâmica de oração com Deus que até parece brincadeira? Mas, na verdade, Abraão, ele tinha tanta comunhão com Deus que o texto diz: Senhor, desculpa se eu me atrevo a falar. Nessa manhã eu quero que você pense em 3 P's. O primeiro P, se você pretende proteger a sua família e a sua parentela, o primeiro P, que é primordial, é proximidade com Deus. Abraão tinha proximidade com Deus. O verso 22 diz: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu na presença de Deus. E aproximando-se dele, disse: queridos, nós precisamos desta proximidade com Deus para podermos conversar com Ele e expor ao Senhor aquilo tudo que tem trazido incômodo ao nosso coração. Qual é o quadro dessa situação? Ló, lá atrás, quando saiu junto com Abraão, um determinado momento Abraão disse para o seu sobrinho: cara, tá errado, a gente está discutindo, está dando briga, faz o seguinte, escolhe um lado, eu vou para o outro. E Ló escolheu o lado de Sodoma e Gomorra. Era um lado mais moderno, mais habitado, e Abraão foi para o outro lado. Lá em Sodoma e Gomorra, tamanho era o problema da distância de Deus, que o Senhor disse: vou destruir aquelas cidades. Ali não tem, vou destruir aquela cidade. Aí Abraão falou: peraí, meu sobrinho mora lá. Então, aí começa essa situação. Abraão chega e fala: Senhor, então,
se lá tiver 50, o senhor vai destruir a cidade? O senhor é o justo juiz. Está certo colocar o justo com o ímpio, matar todo mundo? Aí Deus disse para ele: feito. Eu vou ouvir você. Se tiver 50, eu não destruo. E aí começa essa situação. Na verdade, Abraão não está brincando com o Senhor. Na verdade, esse discurso, ele mostra a tamanha proximidade que Abraão tinha do pai. Por isso ele dizia: Senhor, desculpa aí, eu sou pó, mas... né? E ele vai insistindo. Por quê? Porque na sua vida havia essa proximidade com o pai. Se nós queremos proteger a nossa família, nós precisamos desta proximidade com Deus. O segundo viés que eu quero pegar aqui é o outro P, é o P da perseverança. Notemos que Abraão, no exercício desta perseverança, chega a uma situação até um pouco cômica, se não fosse toda a tragédia que aquela situação propunha. A destruição de 2 cidades, por conta do tremendo afastamento de Deus e os pecados que aconteciam ali, que levavam o povo cada vez mais para longe de Deus e fazendo maldade com as pessoas que eram do bem. E aí Abraão, no exercício da sua perseverança, ele vai insistindo com o Senhor. Deus, então. E aí o texto diz, e Abraão insiste. Abraão pede perdão se está sendo incômodo. Mas ele vai com foco, com objetividade, colocando ao Senhor aquela situação. Parece que Abraão, ele leva num tom de brincadeira aos nossos olhos, mas na verdade a gente tem que compreender que nós precisamos dessa perseverança que Abraão teve, porque muitas vezes a gente estabelece algumas metas e aí a gente, quando não objetiva aquela meta, nós temos uma tendência à desmotivação e a parar com o projeto. O projeto que eu quero convidar a igreja, o projeto que eu quero lançar o convite hoje, é para que nós sejamos protetores, no sentido espiritual, que nós sejamos os protagonistas do levar o evangelho de boas novas à nossa parentela. Nós precisamos nos colocar na brecha. Essa música que acabamos de cantar é isso aí. A gente quer um muro na frente, um muro de fé, um muro de proteção que nos ajude a ter a nossa família protegida. E a perseverança, ela é fundamental. E os irmãos percebem que no processo da oração aqui, Abraão foi sendo perseverante. Senhor, tá, então essa etapa consegui. Pai, agora deixa eu abusar. Senhor, me dá isso também. E o Senhor foi concedendo, por amor a Abraão também. E aí Abraão vai exercitando essa sua proximidade, e é por conta dessa proximidade que o Senhor vai ouvindo e vai concedendo a Abraão o seu desejo. Fechado, filho. 50, estamos juntos. Tá, legal, senhor. Mas, assim, tipo, faltar 5. Beleza, filho? Estamos juntos. 45, ninguém é destruído. Legal, senhor, mas assim, 40. Parece os meninos, nós estamos com a sonorização
nova na igreja, glória a Deus por isso. O Senhor tem levantado homens de Deus que têm zelado por essas coisas, e ontem foram junto com o Bira, lá na cidade, para fechar o negócio, e ao que me contaram, a negociação parecia Abraão com Deus, né? É quanto? Não, tudo isso não, cara, não, para, baixa o preço aí, rapaz. Baixa o preço aí. Não, mas só baixou isso? Agora imagina a negociação. O Bira, de um lado, o Marquinhos, do lado, acompanhando com o capuz assim, né? O Alex com a barba por fazer. O Marcel com uma touquinha de santista assim, enfiada na cabeça. E o pessoal negociando. Não, baixa mais, cara, baixa. Conseguiram um bom desconto, glória a Deus. Usando o dinheiro da igreja com sabedoria, perseverança. Eu não sou um bom negociador, eu não sei vender sorvete na praia. Eu não sou um negociador, então, quanto que é? Tanto? Então tá, eu levo. Não, os caras chegaram a sair da loja e voltaram, né? Não, peraí. E aí, deu certo. Chamaram de volta, né? Não, peraí. Tamanha pressão da perseverança, queridos. E com a parentela. Quantas vezes a gente já não entrou em oração por nossos parentes, aí a gente tenta dar uma palavra para um, é rejeitado, dá uma palavra para outro, é rejeitado. A minha família que mora em Ribeirão Preto é um povo muito católico e praticante. E eu acho isso super bacana, porque são laços que a gente tem de fé que já dão um estreitamento espiritual. Nós temos que aproveitar as oportunidades. E a perseverança, ela vai mostrar isso. Deus, ele vai concedendo aquilo que a gente vai estabelecendo diante dele, por amor às pessoas, por amor a nós. E assim foi a questão com Abraão. Ele foi baixando o nível da quantidade, porque ele sabia que naquela cidade só Ló e a sua família eram do bem. Somente a família de Ló. E mais ou menos, né? Porque a mulher dele ainda pisou na bola, né? Porque na hora que a casa caiu na cidade, o anjo disse: família, sai e não olha para trás. Porque a coisa vai ficar feia. A família sai e aí quando começam os estrondos, a mulher de Ló olha para trás. E por castigo, ela é transformada numa estátua de sal. O que isso quer dizer? Que se nós não perseverarmos, nós ficaremos para trás. Os nossos objetivos não serão alcançados. E aí, amados, nós temos que compreender que a proximidade com Deus vai nos dar autoridade para perseverar na oração, mas em nenhum momento para ir contra a orientação do Pai na palavra. Nós precisamos observar a palavra, olhar para a palavra, porque se nós contrariarmos os princípios que estão estabelecidos neste livro, nós estamos olhando para trás, nós estamos desmerecendo a graça do Senhor e, consequentemente, chamando para nós as situações controversas que decorrem da desobediência da palavra. A última explicação que Jesus deu do Sermão do Monte: quem ouve e não pratica é comparado ao homem que constrói na areia. Quem ouve e pratica é comparado ao homem que constrói sobre a rocha. Os problemas vêm sobre todos, de igual maneira. Mas aquele que edificou a sua casa na areia, o que ouve e não pratica, a casa cai.
porque não tem fundamentação, porque não tem estruturação. E essa estruturação, no Sermão do Monte, Jesus diz que é a oitiva e a obediência à palavra dele. Abraão, pela proximidade, ele persevera e vai até o limite, externando ao Senhor o seu desejo, colocando diante do Pai a sua ansiedade, o seu desejo de salvar aquele povo, de ajudar aquele povo, em especial a sua parentela que lá estava. Mas isso não aconteceu. Daí nós caminhamos para o terceiro P, que é termos um propósito definido. Nós precisamos da proximidade com o Pai, comunhão, intimidade, para que isso gere em nós aquela motivação para sermos perseverantes na nossa oração. E aí nós temos que ter propósitos bem definidos. Percebam que quando Abraão chega para o Senhor, Abraão chega com uma tabelinha meio que pronta. Senhor, se tiver 50, o Senhor, não destruo. 45, não destruo. 40, não destruo. 35, não destruo. 30, não. 20, não. Quase que, né, se eu fosse Deus, Abraão, vamos negociar logo. Vai para o fim da linha. Qual é o seu limite? Se o senhor tiver 10, o senhor destrói 10. Para quem começou em 50, não, Abraão, não destruo. Deixa eu correr lá e tirar logo, porque a cidade vai ser destruída. Propósito definido. E aí é você que vai estabelecer. É você que vai, uma sugestão, é você que vai estabelecer um propósito de orar pela parte da família, sei lá, da sua mãe. E aí você vai fazendo ali a árvore genealógica, tentando identificar os nomes. Isso é propósito definido. Isso é coisa que precisa, irmãos. Porque o que a palavra diz a respeito da oração do justo? Ela pode muito nos seus efeitos. E muitas vezes você pode ser bênção na vida de alguém que nem te dá ouvidos. Porque você está intercedendo por aquela pessoa. E é uma situação simples. A minha ajuda, você pode recusar. O meu apoio, você pode recusar. O meu abraço, você pode recusar. O olhar para mim, você pode recusar. Mas das minhas orações, você não escapa. E ninguém escapa. Porque é a sua atitude diante de Deus em favor dos que precisam. Então, nessa manhã, quero convidar a igreja a esses 3 passos. Proximidade com Deus. Importantíssimo que você tenha essa proximidade com Deus. Que você tenha perseverança nos projetos que você estabelece em oração por sua família. E que você tenha propósitos bem claros para que você não se perca no seu projeto de ajudar, orar, interceder por sua família. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus derrame sobre você a bênção e que você possa experimentar, ao interceder pelos outros, uma grande bênção também presente na sua vida. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Pai Celeste, muito obrigado pela bênção de podermos nos aproximar do Senhor com intimidade e com liberdade. Jesus Cristo na cruz é quem garante o nosso acesso à tua presença. Então, ó Pai, em nome dele, nós queremos nos aproximar do Senhor para colocar
a nossa família, a nossa parentela diante do teu altar. Dá-nos estratégias para que alcancemos bons resultados. Oramos assim agradecidos, no nome de Jesus, que é aquele que nos abre caminho para a presença do trono da graça. E é no nome dele que oramos, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor abençoe você, sua família.